Fala pessoal, sextou e nós estamos aqui mais uma vez com a parte 2 do nosso vídeo sobre ansiedade com meu amigo, nosso supervisor Ivaldo Ítalo. Já quero agradecer por você estar aqui conosco e compartilhar as suas palavras de sabedoria. A honra é toda minha. Obrigado, pessoal. Satisfeito demais. Continua aí que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E nesse vídeo, né, como nós falamos aí no finalzinho da parte 1, se você não assistiu a parte 1, corre e assiste antes de assistir esse, tá bom? Nós deixamos claro que nós estaremos aqui agora respondendo e comentando algumas perguntas que foram enviadas. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como agir com alguém da sua casa que tenha crises de ansiedade? Como poder ajudar? Ítalo, fala aí um pouquinho como poder ajudar alguém. Acho que primeiramente é ter muita paciência, estar ali em constante oração, estar tendo empatia com aquela pessoa, estar entrando ali naquele mundo, naquela imaginação, porque a ansiedade ela vai trazer uma imaginação, uma história, então ter empatia, entrar ali e passar segurança. Agora, oração e muita paciência. E é claro, como a gente falou no vídeo anterior, a importância de também se procurar uma ajuda profissional. O que eu acho interessante sobre isso é você entender que cada ser humano é um ser humano. Então, às vezes, aquilo que vai fazer efeito pra você não vai fazer efeito pro outro, né? Eu e Max somos pessoas bem diferentes, assim. Temos alguns pontos que convergem, mas temos pontos que divergem. Então, eu sou uma pessoa muito mais emotiva, sentimental, ele já é uma pessoa muito prática. Então, às vezes, quando eu tinha momentos assim de ansiedade, ele, não, você tem que fazer isso, que vai... comigo é desse jeito, né? Eu me levanto logo, faço isso, já fico bom. E às vezes, dentro de mim, não era tão fácil assim, né? Então, eu acho que também um dos pontos é você entender que você é você, eu sou eu, né? E buscar entender o outro também para poder ajudar o outro, né? Da forma que seria mais eficaz para ele. Perfeito, né? correto. Uma segunda pergunta fala assim: minha mãe tem crise de ansiedade. As crises diminuíram bastante nos últimos anos, porém ainda existem. E eu tenho muito essa questão de estar ansiosa, ou seja, essa pessoa também já tem alguns sintomas de ansiedade. Como cortar essa ansiedade no início antes que ela se intensifique? Olha, como a gente falou no vídeo anterior, é muito importante você diagnosticar a história que está por trás do seu sentimento. Aquilo que está causando, Aquilo que está causando, porque a ansiedade é apenas a manifestação de algo que não está bem resolvido dentro de você. Então você precisa encontrar essa história, o sentimento que está causando é esse, de ansiedade, mas o que é que está por trás desse sentimento? É o medo, é talvez o medo de perder sua mãe, o medo de acontecer algo. O medo de ficar do mesmo jeito. O medo de ficar do mesmo jeito, então identificando e tratando desde o início. Isso aí, descobrindo a causa, a raiz. Uma outra pergunta fala assim: algumas pessoas oscilam entre ansiedade e depressão. Como encontrar o equilíbrio? Inclusive a gente já estava até falando sobre isso, não foi, Lara? Que às vezes nós focamos muito na ansiedade ou na depressão, no sentimento. Quando na verdade tanto a ansiedade como a depressão é apenas uma reação do corpo, uma reação química, porque o corpo está tão estressado ali, a sua mente está tão estressada, está ali, cortisol, seus hormônios. É o pico já, na verdade. O pico já está tão lá em cima que ele não consegue mais ter o controle. Então, não é o equilíbrio entre depressão e ansiedade, é você ter o equilíbrio no que está acontecendo com você, você ir na causa, como nós já falamos. Qual é o problema? Porque a ansiedade, ela tá te levando para frente, achando que algo no futuro vai acontecer. E a depressão, ela tá te levando para o passado, porque o seu presente não tá satisfatório, então você quer voltar para o passado para encontrar alguma coisa boa para viver. E até Jesus nos ensina, eu acho que uma ferramenta muito importante pra gente poder lidar com essas questões é fazer perguntas, e perguntas certas. Né? Jesus, ele usava muito esse método de fazer perguntas. Então, quando alguém chegava pra ele com alguma situação, ele não simplesmente dava a resposta. Verdade. Ele fazia uma pergunta que levava aquela pessoa a tirar a resposta de dentro dela. E às vezes não só tirar a resposta, mas tirar ela daquele contexto, porque ela tá tão focada naquele problema, como até você falou, catástrofe, a catástrofe tá tão grande, tá tão ali naquele problema, então uma pergunta vai trazer a realidade. Por que eu tô sentindo isso? A gente viu até na nossa série, né, Imunizado, que começou, quando no texto de Mateus 6 fala, né, Jesus fazendo justamente as perguntas: olhem as aves do céu, ou seja, ele estava tirando, né, digamos assim, os nossos olhos ou o nosso foco da situação do problema. Poxa,
tá faltando isso, tá faltando aquilo, e falando, olhe para as aves do céu, será que elas, né, elas que têm mais valor do que vocês? Sim. Então ele começa a fazer várias perguntas que realmente tira o indivíduo de uma situação e coloca a visão dele, né, para o macro, não para aquilo que tá ali, micro, para aquele problema. Eu só queria ressaltar, Lara, para o pessoal, até para poder ajudar com uma experiência minha, eu tomo muito a ansiedade como um fantasma, porque ele vai trazer uma situação que não é verdadeira. Ela pode até se tornar verdadeira, ela pode até ser a repetição de algo, mas ela é uma imaginação. E eu gosto da palavra imaginação porque é imagem e ação. Então, quando eu trago essa imaginação por causa da ansiedade, o meu corpo já se projeta para ação. Então, ele se prepara quimicamente para me proteger de algo. Uma pergunta bem interessante. Será que pode, em algum momento, a ansiedade se tornar pecado? Pelo fato de, talvez, a ansiedade expressar que você não tem confiança em Deus, enfim. Mas você acha que, em algum momento, a ansiedade pode ser um pecado? Olha, eu acredito que a ansiedade em si, não. O sentimento em si, não. Mas aquilo que você vai fazer com aquele sentimento, você vai ficar talvez irado, você vai talvez fazer alguma coisa, inclusive... A ação, né? A ação. Você estava falando agora há pouco, antes da gente conversar, a gente estava trocando ideia. Eu gostei muito do que você falou, você poderia até falar com o pessoal. É uma coisa que, assim, entender que todo pensamento ele vai gerar um sentimento. E todo sentimento ele vai gerar uma atitude. Então, o sentimento de ansiedade em si, ele não é um pecado. Mas esse sentimento pode me levar a uma atitude que sim seja o pecado. Por exemplo, como uma compulsão alimentar, que aí seria o pecado da gula, como uma mutilação, né, que aí você vai estar denigrindo o seu próprio corpo, né? Então, o sentimento de ansiedade não é o pecado, mas ele pode me levar a uma ação que sim é um pecado. Perfeito, correto. Uma última perguntinha aqui. Quais os perigos de não ter a área emocional sob controle? Diga aí. Eu até faço uma brincadeira, eu sei que o assunto ele é sério, mas é só para você ter uma noção, né? Para você ter uma identificação. Então, para mim é como se você estivesse num avião e o piloto saltasse. Então, fica realmente um descontrole e a lista aí de problemas que pode causar assim é interminável. A consequência pode ser muito danosa, né? Vai ser um problema muito complicado. Isso aí. Eu quero compartilhar aqui algumas experiências também que as pessoas colocaram, né? Até para encorajar você que está assistindo, né? Uma pessoa colocou aqui, já tive 2 crises sérias, né? De ansiedade, falta de ar, formigamentos, crise de choro, dormência. A pessoa pensa que vai morrer naquele instante. Comecei a medicação, tive medo de ficar dependente, orei, fiz um propósito que não iria tomar mais. Faz 1 ano que tenho 2 caixas lacradas, olho para elas e sei que venci. Hoje controlo com oração. Né? Então você vê aí a história de alguém que viveu, superou, né? E tem aprendido sim a lutar e vencer a cada dia, um dia após o outro, né? A ansiedade. Uma outra experiência, né, que também colocaram aqui lutou, né, com muita intensidade nos últimos 2 anos, né, contra a ansiedade. Mas aí ela percebeu que foi parte de um longo processo. Então hoje ela já vive um novo tempo na vida dela que com certeza trouxe aprendizados, trouxe realmente mudança e crescimento. Então, conta aí para nessas considerações finais também aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem trazido paz, Lara. Na verdade, Ele tem me mostrado, como eu falei no início, identificando o problema e me trazendo a verdade da palavra junto com a presença assim acolhedora dele. Então, essa experiência, assim, minha experiência própria tem sido muito útil. Agora, existem algumas coisas, como a gente já falou, que eu faço, que é me colocar na presença dele, que é colocar a ansiedade que não é minha para ele. E isso tem sido assim experiência. Assim, o tempo não dá porque é muita experiência que a gente tem tido. Vocês falaram que era muita história. É verdade, é muita história. Mas se vocês quiserem, a gente continua. É só falar. Se quer mais sobre esse assunto, a gente volta aqui também com mais vídeos sobre isso. Com certeza. Uma experiência, uma consideração também final sobre minha vida. Eu creio que toda a situação que eu vivi e ainda vivo, né? Ainda lido com toda essa questão, mas que isso me trouxe um crescimento assim na minha vida, uma maturidade emocional. Então hoje eu percebo que a Lara de 2020 é uma Lara totalmente diferente de 2018, quando eu tive o pico, né, de realmente ansiedade. E Deus me forjou muito, então eu sou hoje alguém muito mais forte, alguém muito mais resiliente, alguém muito mais madura, né, que às vezes situações, circunstâncias que eu vivia na época, hoje ainda continuam sendo as mesmas, mas eu não sou mais a mesma diante daquelas situações. Então,
eu quero dizer pra você também que talvez tenha sofrido com ansiedade, que você, sabe, mantenha o seu foco em Deus, trabalhe isso em você, deixe-se também ser trabalhado por Deus. Se precisar, procure também uma ajuda profissional. Não fique potencializando o problema. Às vezes a gente potencializa demais as coisas, né? Ah, tá triste por um momento, já fala, tô com depressão, né? Ainda mais adolescente, jovem tem a mania de, meio que, eu acho que assim, extrapolar com os sentimentos, Assume, pegar demais, né? Veste a capa. Eu estou com ansiedade, eu estou depressivo. Então não potencialize. Por mais que você sim esteja passando por um momento difícil, mas isso vai passar. Isso é um momento, isso é uma fase que vai te tornar alguém muito melhor, que vai te tornar alguém muito mais forte do que você é. Então, pra gente encerrar esse vídeo, Ítalo, né? Que palavra você quer deixar pro pessoal que tá assistindo agora? Eu quero só lembrar para você uma história da Bíblia, que foi a história lá do nascimento de Benjamim. Quando Raquel estava para dar à luz, infelizmente ela faleceu naquele momento, e naquele momento de tanta dor, de tanto estresse, ela deu um nome para aquele filho, Benoni, que significa ali filho da minha dor, filho da minha aflição. E na mesma hora ali, Jacó falou, não, o nome dele vai ser Benjamim, que é filho da minha direita. Eu quero dizer para você que você tem a capacidade de você dar nome para a sua situação. Que por mais que seja difícil a situação, não traga para si. Você dê um nome. Libera uma palavra de fé. Libera uma palavra de ânimo. Ressignifique. Então é isso. Eu quero até aproveitar e agradecer por esse tempo aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui do lado da minha amiga. E meu irmão, né? Minha irmã e amiga. E dizer que Deus tem muito para sua vida. Amém? Amém, amém. Que Deus abençoe você com esse vídeo, né? Não deixe aqui de também comentar aquilo que Deus falou com você, aquilo que realmente Deus tocou aí no seu coração. Não deixe de compartilhar também. Segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube. E aí, semana que vem tem muito mais vídeos. Se você também quer que a gente continue também falando um pouco mais sobre ansiedade, é só dizer que a gente volta aqui também pra falar sobre o assunto, tá bom? Então, um beijo, que Deus abençoe. Tchau, tchau.